Olá, meus queridos, tudo bom? Continuamos a nossa Lectio Divina com o nosso passeio pelo livro de Eclesiastes, um livro bem peculiar dentro da Sagrada Escritura, evitado por muita gente pelo alto grau de existencialismo, eu diria, que tem esse livro, e também pela dura realidade como ele enxerga a vida. A sua autoria é atribuída a Salomão, mas nós não sabemos exatamente quem o escreveu. O que sabemos é que é um livro bem interessante e que precisa ser lido e estudado por todo aquele que conhece e que vive o mundo bíblico. Essa semana, o capítulo 4 diz o seguinte, é que a vida não é justa. Veja bem, eu vou ler apenas um versículo. Diz assim: olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol. Vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores e eles não têm consolador. Aqui nós vemos nesse versículo essa grande questão que existe no mundo, que é a diferença de classes sociais. Mais do que a diferença de classe social, a opressão que existe de uma classe sobre a outra. Isso é histórico. Isso foi mais estudado no século XIX, meados do século XIX, foi estudado mais profundamente essa questão das grandes contradições sociais, da opressão que existe sobre a classe trabalhadora, os seus direitos sendo negados, trabalhadores sendo feitos escravos mundo afora, mulheres tendo salários menores do que os homens, muitas vezes trabalhando até mais, porque além do trabalho que tem externamente, ainda tem o trabalho em casa, do cuidado dos filhos, da casa, crianças sendo feitas escravas, de certa maneira, escravizadas, em vez de estarem na escola estudando, se preparando para o futuro, são jogadas dentro do mercado de trabalho de forma cruel, recebendo salários miseráveis. Até no século XIX, no início, no auge da Revolução Industrial, se trabalhava 12 horas por dia, 15 horas por dia. Se hoje nós trabalhamos bem menos, é graças à luta de trabalhadores através de sindicatos que, organizados, lutaram para minimizar essa opressão que fala o livro de Eclesiastes. Eu vou ler novamente. Ele diz: olhei novamente e vi toda a opressão que há debaixo do sol, vi as lágrimas dos oprimidos, mas eles não têm consolador. O poder está do lado dos seus opressores e eles não têm consolador. Hoje, além dessa questão que eu coloquei do trabalho, ainda temos aí a questão dos refugiados, pessoas tendo que sair de seus países porque ditaduras cruéis estão levando as pessoas à morte, à opressão. O autor de Eclesiastes enxerga essas contradições do mundo e talvez a gente entenda por que este livro é tão negligenciado dentro das igrejas, porque não é interesse geral que essas questões sejam analisadas a miúde, na sua profundidade, porque as classes dominantes querem sempre parecer tudo normal, tudo natural, mas não é. As contradições sociais, esses grandes problemas entre oprimidos e opressores, todas essas questões são frutos do pecado do homem. Isso não estava no plano de Deus, isso fere, digamos assim, a intenção de Deus para a humanidade. Deus não quer ver os seus filhos, as suas criaturas, sendo oprimidas umas pelas outras. Ele não quer isso. Ele quer um mundo de equilíbrio. Então, as pessoas não têm muito interesse de estudar essas questões porque querem preservar o que nós chamamos de seu status quo, ou seja, vamos deixar tudo como está para ver como é que fica. Mas o livro do Eclesiastes hoje nos lembra que essas contradições são muito sérias e que muitas vezes o poder está justamente do lado dos opressores, deixando os oprimidos à mercê de sua própria vida, do seu próprio destino, digamos assim. E ele nos traz um alerta e eu quero convidar você para ler o capítulo 4 do livro de Eclesiastes e pensar sobre essas questões tão sérias da vida humana. Um grande abraço e a gente se encontra.